Bom dia a todos. Bom dia, professor Inês. Mais uma vez, Bom seja bem-vindo aqui à nossa Caculé. Eu gostaria de pedir a todos para fecharem os microfones, para não dar interferência, e dizer da nossa alegria, da nossa satisfação em mais uma vez ter Inês aqui conosco, né? Apesar de tão distante e ao mesmo tempo tão perto, mas assim, gostaria de expressar a minha satisfação, a minha alegria, tanto pessoal como profissional, em estar podendo contar com a Inês aqui, compartilhando com todos nós o que ela tem tanto compartilhado comigo há alguns anos. Então, Inês, políticas públicas e políticas públicas educacionais, é contigo agora. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Dailton. Obrigada aí do convite, tá? A gente esteve aqui há uns 2 meses, né, atrás, acho que foi janeiro que a gente conversou um pouco, né, numa live, e aí o Adailton fez esse convite para estar conversando com vocês. Eu quero dizer que é super agradável, eu acho que é muito gostoso a gente poder estar trocando. E a minha fala não é uma fala de orientação, não é uma fala receita, não é uma fala de determinação, é uma troca, tá? O que eu aprendi ao longo da vida, e eu fui me dedicando muito à parte de gestão e à parte de política pública, e a gestão da política pública. E acho que é o centro do sucesso de qualquer governo, de qualquer secretaria, é pensar por essa via. Então, o que eu vou apresentar para vocês é parte de teoria, sim, que tem toda a questão estruturante da política e da gestão, mas é muito da vivência, é muito da prática de ser diretora de regional de ensino, de ser diretora de escola, de trabalhar muito com política pública nos programas, na minha vida no Instituto Ayrton Senna, e aí passar para vocês, mas numa conversa. Eu fiz uma apresentação, eu me dediquei para montar, para ter um roteiro, eu tenho uma estrutura para apresentar para vocês, e a gente vai fazer em 4 sessões, em 4 momentos, né? Então, eu tenho política pública e gestão, são os 2 temas que eu conversei com a Dailton, e a ideia é que os 2 temas remetam sempre para a Caculé, remetam sempre para a vida de cada um, se é diretor de escola, se é coordenador, se é o secretário, equipe de secretaria. Pense no seu dia a dia enquanto eu for falando. E eu adoro quando me interrompe para fazer pergunta. Eu acho que a pergunta é que direciona a utilidade do que a gente está falando. Se eu só ficar falando, fazer uma palestra, eu posso não responder aquilo que vocês estão querendo ouvir. Então, a pergunta me ajuda a ir direto para aquilo que vocês estão esperando e que eu possa estar colaborando com esse dia a dia que não está fácil. Eu sei que a gente está vivendo uma fase muito complicada. Em termos de política pública, eu acho muito importante a gente contextualizar. Eu aprendi muito, eu fiz história, e em história a gente vai entendendo o contexto das coisas, né? A gente vai entendendo o porquê das coisas, e a gente chega, inclusive, a pensar agora, dentro do Covid, como é que a gente está se portando em relação a isso, pensando na política pública. Então, eu fiz um apanhado para vocês da história da construção de política pública, que tem tudo a ver com cidadania, que tem tudo a ver de onde vieram esses direitos que hoje a gente olha, os julgamentos do Supremo Tribunal falam em Constituição, a Constituição cidadã que fala em direitos, e a gente está sempre direito à vida, direito à educação, direito à vida, direito à educação. De onde que veio esse contexto todo de direito e como é que isso se aplica a Caculé? A ideia é realmente unidade município. Então, me ensinaram aqui como é que eu compartilho a tela, e eu vou fazer aqui, vamos ver se a gente chega lá no compartilhamento. Espera um pouquinho só, que não deu agora. Deixa eu abrir a minha tela aqui, e aí eu diminuo, e eu ponho o compartilhamento. Apresentar uma janela. Agora não está aparecendo, tá vendo? Que coisa mais triste. Deixa eu pôr aqui, peraí. Deixa eu sair daqui do Meet, deixa eu abrir a tela, deixa eu voltar para o Meet e deixa eu apresentar. Agora sim. Estão vendo a tela?
Ou não? Sim, sim, sim. Então tá bom. E como eu não vejo vocês, eu peço para vocês, se quiserem fazer pergunta da Hilton, para ir me interrompendo, tá bom? Não tem problema nenhum de me interromper. É só que eu não estou vendo, não sei as perguntas, não sei como é que as pessoas estão se manifestando. Então, eu pensei na política pública como uma evolução na história ocidental e a prática em Caculé em 2021, que é isso que interessa, tá? A história serve para a gente melhorar o nosso momento, o nosso território. E é esse conjunto de ideias e de pessoas que formam essa história. E aí são 3 temas que a gente vai colocar agora, tá? É o tema política pública e 3 itens. A construção do conceito de política pública através da história ocidental, os componentes da política pública e o papel da evidência na política pública. Então, o que a gente tem aqui para ver? Como é que esse conceito se construiu ao longo da história? Eu peguei lá, desde a Grécia, no século VI a.C., e peguei alguns marcos da nossa história ocidental, porque o Brasil está ligado na história ocidental. Nós não estamos falando de China, de Japão, de Oriente, embora eles tenham toda uma influência muito grande, mas eu peguei a história ocidental. Então, a gente passa pela Grécia clássica, Idade Média, Renascimento, Reforma Protestante, Revolução Inglesa, Iluminismo, Revolução Francesa, Industrial, Guerras Mundiais e Covid. Então, vejam lá, nós estamos indo do século VI antes de Cristo para o século XXI. Isso significa que é uma história de 27 séculos que marca o desenvolvimento da política pública e o desenvolvimento da história universal e da cidadania. Então, vamos ver o que eles nos ensinam ao longo dessa história. No século VI a.C., na Grécia, é que surgiu a ideia de cidadania e de política. Está lá a origem. Inclusive, a palavra política vem do nome polis, que era a cidade na Grécia, cidade-estado. A Grécia não era um país como é hoje. Cada cidade, ele era um estado fechado em si. Isso veio de Atenas. Atenas é que era chamada polis Atenas. Quem nascesse na polis, que era homem livre, era chamado de cidadão, que é a palavra politikos, e a palavra política, chamada de politike, que tinha um objetivo muito claro, o que era a política na época. Era atender aos interesses dos cidadãos, que eram os homens livres, e garantir a felicidade individual e coletiva e o bem-estar da poli desses homens, tá? Ninguém estava preocupado com escravo, ninguém estava preocupado com outro indivíduo que não tivesse nascido em Atenas, nascido naquela polis. E o interesse daquele governo era garantir o bem-estar daquelas pessoas. Então, veja, era um grupo muito reduzido, não era uma ideia geral como a gente tem hoje. Como é que chegamos até hoje, então? Nós entramos na chamada Idade Média. A Idade Média que tem 2 momentos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, quer dizer, quando ela começou e quando ela terminou no século XV. Então, o que a Idade Média é chamada? Vocês já devem ter ouvido muito o termo Idade das Trevas, achando que na Idade Média não aconteceu nada, era um escurantismo, era um fechamento, etc. A Terra plana, né? Mas a gente está meio vivendo Idade Média, mais ou menos. O período de forte ebulição social, a Idade Média foi um desenvolvimento incrível de economia, e os copistas nos mosteiros garantiram toda a cultura que vinha da história antiga, que vinha do classicismo da Grécia, e guardavam. E, então, a Idade Média não era uma idade das trevas, tá? Era uma idade de desenvolvimento. Por que ela chamou a Idade das Trevas? Já eu coloco para vocês por que ela virou esse nome aqui. A Alta Idade Média, lá no começo, ela era ligada ao feudalismo. Feudo é um pedaço de terra, feudo é um direito, feudo é propriedade de nobre. E era uma sociedade muito estamentária. Então, você tinha o grupo dos militares, o grupo dos religiosos e o grupo do trabalhador, o grupo das classes baixas. Quem nascesse num determinado elemento, num determinado conjunto, tendia a se manter no mesmo conjunto. O único meio de ascensão social mais viável era a própria igreja, era ser membro do clero, dava um distanciamento um pouco daquela camada mais baixa. Quando nós entramos na Baixa Idade Média, quando ela vai terminando,
a gente tem um grupo chamado burguês. O burguês era o comerciante da época, era aquele indivíduo que fazia as transações comerciais, era onde rodava o dinheiro, era onde rodava o valor monetário. Por que ele foi burguês? Porque ele foi morar em volta do palácio, e em volta do palácio chamava burgo, é um conjunto de muros em volta do palácio para garantir a segurança de quem morasse perto. E esse burgo deu origem ao burguês, que era o indivíduo que fazia comércio. Então, veja, eu tinha uma classe nobre, uma classe proprietária, uma classe com direitos. E começou a surgir um grupo que não tinha direito, não era da classe alta, mas tinha dinheiro. Então, olha aí os dois elementos, os dois agrupamentos sociais. Um detentor de título de nobreza, que tinha direitos. O outro detentor do dinheiro, que não era nobre e que não tinha os direitos, certo? Só que, o que acontece à medida que eles vão evoluindo e que entra no Renascimento, na Reforma Protestante e na Reforma Inglesa? Esse grupo que tinha dinheiro e não tinha título, ele começa a perceber que ele está mantendo o nobre. Então, ele começa no Renascimento. Por que Renascimento? Porque eles vão buscar as coisas que ficaram boas lá da Grécia, lá da época atrás. E nesse Renascimento, eles começam a aumentar o nível do comércio. E começam a perceber que eles são importantes. Eles não são nobres, mas eles estão mantendo, de certa forma, a cidade, que era a polis da época, a antiga polis. E a burguesia, então, ela começa a questionar aqueles elementos que tinha. Não pode mais ser simplesmente a igreja, o poder da igreja que determine a vida da pessoa como era na Idade Média. Porque a igreja proibia o dinheiro, a igreja proibia lucrar com o dinheiro. O uso, né, a ideia de que dinheiro gera dinheiro. Então, essa revolta contra alguns elementos que estavam lá, ele desencadeia a tal da reforma protestante. Protestante porque protestava contra aquela situação, contra aquele conceito. E eles passam, então, a criar um outro elemento importante, que é o elemento do entendimento do que a Bíblia dizia. Então, eu questiono o que me falam, porque eu quero entender para poder ter a minha visão. E então junta a questão financeira com a questão do conhecimento e a questão de querer ter tanto conhecimento quanto os outros diziam que tinha. Então ele vai falar, bom, você está me dizendo que é para ir para a direita, mas será que é mesmo para ir para a direita? Ou eu posso ir para a esquerda e receber o mesmo tratamento e ter as mesmas vantagens? E aí entra com a Revolução Inglesa nesse período, que significa que o rei, que era absolutista, que mandava o nobre, ele tinha o grupo da nobreza, ele começa a ser questionado na Inglaterra. E a Inglaterra consegue fazer um movimento que já vinha durante muitos anos, há 3, 4 séculos, de simplesmente falar, rei, fica quietinho, você é o chefe do Estado, mas você não é o executivo do Estado. E aí criou-se a questão do primeiro-ministro, que é o que nós temos na Inglaterra até hoje. A monarquia reina, mas não governa, e o primeiro-ministro não reina, mas governa. Então, o que acontece aqui nesse momento? Quando, na época, cria-se a imprensa, o Gutenberg cria a possibilidade de fazer as coisas impressas, os livros. Então, não precisa mais cópia, um por um, como era na Idade Média. Então, o que vocês acham que vai ser muito importante nessa Revolução Protestante, aí, na reforma da Igreja? Que a Bíblia poderia ser livre interpretada e ela era impressa, significa que ela era distribuída. O que vocês acham? Qual é o elemento social que vai dar um peso enorme aqui para essa força do protestantismo? O que as pessoas precisam para ela livre interpretar a Bíblia? Elas precisam ler, elas precisam estar alfabetizadas. Então, o impulso da alfabetização, veja, nós estamos no Brasil, e eu sei que Cacolé também,
está buscando alfabetizar suas crianças, 100% das suas crianças, quando a gente não tem esse 100%. No século XVI, isso já foi colocado como uma coisa muito importante. Nós estamos no século XXI. 500 anos nos separam da abertura da alfabetização. Quando esse pessoal na Reforma Protestante e na Revolução Inglesa foge da Inglaterra para os Estados Unidos, eles levam essa ideia da alfabetização. Por isso que no século XVI, XVII, a gente já tem as grandes universidades, inclusive nos Estados Unidos, porque a ideia era alfabetizar todos, porque eles precisavam saber ler para poder ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, coisa que não existia isso no catolicismo, por exemplo. Então, a cidadania, quer dizer, a política, ela começa a mudar das mãos de nobre para as mãos da burguesia e para as mãos das pessoas. As pessoas começam a se apropriar do conhecimento. Para chegar aqui no século XVIII, e acontecer 3 grandes movimentos. O Iluminismo, que disse que a Idade Média era a Idade das Trevas. Olha aí de onde que vem a Idade das Trevas. Porque 3 séculos depois, eles se sentiam tão iluminados, com tanta inteligência, com tanta sabedoria, o século das luzes, né, e dizia que Paris era a cidade de luz, não por ter só luz, mas por ter conhecimento, e passou, então, a Revolução Francesa. Quer dizer, vamos brigar pelos direitos. E aí, então, o iluminismo, ele leva o rei a perder a cabeça, literalmente perder a cabeça, que é o Luís XIV e a esposa dele, a Maria Antonieta. Por quê? Porque eles eram uma espécie de símbolo do poder fechado da nobreza e tinha um grupo enorme de pobres, né, o nível mais baixo da pobreza, e tinha que ajudar a manter aqueles palácios de Versalhes, aquelas cortes, aquelas festas. Então, as pessoas percebem que elas podem ter o poder. E aí vem os 3 lemas fundamentais da liberdade, igualdade e fraternidade, que até hoje eles perpassam por todos os direitos democráticos, por todas as constituições democráticas. E a Revolução foi um indivíduo chamado Napoleão Bonaparte, onde ele escreve o Código Civil ou o Código Napoleônico. Esse código, olha, veja lá, ele regula direito civil, penal e processual. Ele foi usado até hoje para as grandes doutrinas legais dos países ocidentais. Ele conseguiu mexer, inclusive, ele mexia com o direito do casamento, do divórcio, da herança, como é que deveria ser a punição na parte penal. Então, ele foi muito forte, esse Código Napoleão, e deu essa base da cidadania dos direitos. Então, foi ele que começou a ideia do direito escrito, do direito não só oral, certo? E essa força econômica da burguesia contra a monarquia consegue fazer com que aqueles produtos que eram feitos por mão, né, manufaturados, eles passam a ser industrializados. E pela indústria começa a baratear o preço do produto, mais pessoas têm acesso ao produto, e é importante ter mercado consumidor. Onde eu preciso pôr o meu produto? Onde tem gente que consome. Não adianta eu ficar com as mesmas pessoas querendo vender mais café se a pessoa não consegue tomar tanto café. Vou vender mais sapatos se cada pessoa tem 2 pés e não vai usar 30 pares de sapato. Então, eu preciso descobrir mercados virgens, mercados que podem ser consumidores. E aí eu entro numa revolução industrial, que é para produzir mais. Então, vem aí a máquina a vapor, vem as indústrias, no sentido de produzir rapidamente muitas peças. Inclusive, nessa época, as indústrias, Inglaterra e França, trabalhavam por turnos, e era muito comum as pessoas usarem, por exemplo, a mesma cama. Quem trabalhava de dia, dormia à noite, quem trabalhava à noite, dormia de dia. Então, vocês imaginem a questão da higiene, a questão da saúde nesse momento,
E as criança de 5 anos, estava lá mexendo com máquinas. A coisa mais comum era perder um braço, perder a cabeça, morrer, porque não tinha condição de fazer isso. E aí homens e mulheres saem do campo e vão para a cidade. Aí a cidade vira uma confusão e precisa de lei, precisa de ordem e precisa garantia dos direitos, da cidadania. Quem era cidadão? Quem é que podia gozar de um direito num tribunal ou num olhar da saúde ou na escola? Aí é fundamental, porque enquanto o protestantismo colocou a alfabetização como importante, a escola começou a ser formada nessa mesma ideia da indústria. Então, por que que a escola tem sinal igual a apito de fábrica? A escola tem tempo de aula, 50 minutos, 45 minutos, ou 3 horas, 2 horas, intervalo, mais um tanto. Por quê? Era um sistema da indústria funcionar. Então, a escola passou a ter um sistema de massa, massificante, quer dizer, ter produção em série, como surgiu na indústria, certo? Tanto é que a gente chama o sistema fordista, que vai acontecer no começo do século XX com Henry Ford, que era a produção em série, né, das peças de carro. Mas, voltando para cá, século XX, o que acontece no século XX? As grandes guerras mundiais. As grandes guerras que estão discutindo quem é dono do quê. Essa é a questão. Quem é proprietário dos espaços, dos territórios, porque aí, se eu quero mercado para comprar meus produtos, eu preciso ter poder sobre esses mercados. Então, a Primeira Guerra, ela é feita em cima do colonialismo, do neocolonialismo, porque o primeiro colonialismo foi nas navegações, foi no mercantilismo, século XVI, e agora a gente tem uma nova propriedade. E surgem as duas guerras mundiais, 14 a 18 e 39 a 45. E aí vocês já devem ter visto muitos filmes, muitas coisas sobre essas guerras, e a gente tem a vitória na Primeira Guerra da Inglaterra, França e Rússia, e na Segunda Guerra Mundial do Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, certo? Então, a gente tem uma divisão aqui entre os chamados eixos, entre os chamados grupos aliados. E quando termina essa guerra, no meio dessa guerra, aliás, nós temos a Revolução Russa. O que é a Revolução Russa em termos de cidadania? É uma revolta da base, porque, veja, a Rússia ainda era feudal, a Rússia ainda tinha o czar, que era o grande dono do pedaço, era o indivíduo absolutista, e a população muito pobre, tanto na indústria incipiente quanto na zona rural, resolve reivindicar seus direitos. E só que é o direito por um outro caminho. Eles brigavam pelo comunismo e pelo socialismo. Aí a gente tem a ideia do Marx, né, do Karl Marx, que é o marxismo, e do Weber, que são dois teóricos, e eles dizem que tem que ter, um dizia, não, a gente vai lutar pelas ideias, era um cara chamado Trotsky. O outro dizia, não, nós vamos lutar pelas armas, que era o Lenin. Na briga entre eles, o das armas ganhou. Então, o tal do bolchevique, tinha dois partidos, o bolchevique era o mais fraco, mas ele se torna muito forte, e ele ganha essa revolução. E vocês já devem ter ouvido muito falar, né? Hoje em dia a gente fala esquerda, direita. O que é esquerda e direita? A esquerda aqui, ela recebe esse nome desde aí, porque na Revolução Francesa, os mais irritados, os mais inflamados, os jacobinos, sentavam do lado esquerdo no parlamento. Então, eles ficaram sendo chamados dos esquerdistas porque eles eram os que mais criticavam, os que mais se revoltavam. E aí passou o esquerdismo para essa ideia ideológica do socialismo, do comunismo, contrapondo ao capitalismo dos Estados Unidos. Aí imagina a confusão da cidadania e dos direitos. Quem é que tem direito? Certo? É quem está trabalhando, ganhando dinheiro via capitalismo, ou quem está lá querendo dividir as propriedades com todo mundo? Não vamos ter a resposta, tá? Não dá para a gente simplesmente responder isso, porque são questões locais, territoriais, espaciais. Só que em 1945 vem a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E o que faz essa Declaração Universal quando termina a guerra? Eles garantem, eles escrevem, fazem uma relação dos direitos e do direito ao acesso. Olha lá, acesso aos direitos sociais. Eu garanto que a pessoa vai lá, educação, saúde, segurança,
previdência, salário justo, emprego, propriedade. Essas coisas aqui, elas estão simplesmente dizendo que é importante a gente garantir que as pessoas tenham acesso ao seu direito. E, a partir daí, então, depois dessas guerras, da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, basicamente, a gente tem a questão do século XXI e entramos no bendito Covid. O que é esse Covid, gente? O Covid deu uma chacoalhada universal e colocou os direitos, afloraram esses direitos. E alguns direitos passaram a ser mais direitos do que outros direitos. Então, hoje, por exemplo, se fala muito em saúde. Só que a educação, ela vem à tona como sendo o primeiro direito, o direito que mais garante direitos. Então, quando entra a Covid, começa a haver uma discussão muito séria de qual direito a gente vai privilegiar. Qual é o direito básico? A vida, ok. Só que a ideia de que educação garante que a pessoa tenha exercício da cidadania e que ela possa reivindicar os seus direitos, inclusive direito à vida, começa a fazer sentido neste momento de que, se não se olhar para a educação e basicamente para a alfabetização, nós estamos negando para essa pessoa o direito, inclusive, à vida. Porque ela perde a criticidade, ela perde a ideia da reivindicação do seu direito. Ela começa a ser simplesmente passiva e educação permite que a pessoa seja ativa. Então, quando a gente vê isso, o que a gente está olhando? Olha lá, história ocidental ou história mundial? Deixou de ser só ocidental e passa a ser uma discussão mundial. Hoje nós falamos muito em China, nós falamos muito em Japão, nós estamos falando nos Emirados Árabes, nós estamos falando ali daquela fronteira que é a questão de Israel, estamos falando da Austrália. Então, veja, quebrou-se aquela ideia que o nosso mundinho é o ocidental, no caso do Brasil, tá? E que a nossa referência é a Europa ou Estados Unidos. Não, nós temos que olhar para outros espaços e ver como é que funciona isso. Inclusive a briga do pessoal de Hong Kong de não querer ficar sob a China, ou o que está acontecendo aí com outros países, Filipinas, por exemplo, que está numa guerra, né, Mianmar, que está matando as pessoas, e a gente começa a ter a tecnologia permite com que a gente participe dos movimentos de outros países e a gente perde aquela linha que separava e que falava, tá tudo bonitinho na Europa. Não, não tá tudo bonitinho na Europa também, porque o mundo não é só a Europa, tá? Defesa dos direitos sociais, da educação e à saúde, dos direitos ao salário justo ao emprego, aí nós estamos nessa briga, né? Não, tem que abrir tudo porque senão a economia vai morrer. Mas olha, a economia não morre, mas morrem as pessoas. Mas quem que faz a economia? Não são as pessoas que fazem a economia? E as pessoas não precisam saber fazer? Elas não precisam saber atuar na saúde? Só para vocês terem uma ideia, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, ele é composto do tempo de vida da pessoa, que é a saúde, ele é composto do nível de educação formal que essa pessoa tem, e ele é composto do salário que essa pessoa ganha. No Brasil, o que tem garantido um índice melhor é o da educação. Por quê? Porque a educação está garantindo que quem tem educação, ela tem melhor atuação com a sua proteção de saúde, e ela ganha mais. Cada ano de escola da pessoa, de formação na educação formal, ela representa cerca de 10% do aumento de salário que ela pode ter durante a vida. Então, é uma necessidade. Por isso que a gente está defendendo o direito ao salário e emprego, mas ele começa onde? Em estar vivo e trabalhar, e ter educação para trabalhar. Então, isso é o que a gente tem que pensar basicamente, porque nós temos profissões que estão morrendo e profissões que estão surgindo e profissões que vão surgir que a gente não tem a mínima ideia. Todas elas dependem do quê? Depende da formação intelectual da pessoa e depende das competências de saber viver no mundo coletivo.
que são as socioemocionais. Então, se a gente não pensar a escola cognitivamente, academicamente, saber ler, escrever e cálculos matemáticos, primeiramente, e essa pessoa melhorar sua autoestima e buscar outras coisas, nós estamos negando, inclusive, os direitos ao salário, à propriedade e ao emprego, e à vida. Políticas diversas para públicos desiguais, mas com direitos iguais. Vejam bem, a nossa Constituição dá direito igual. Todo mundo tem direito, certo? É o que está lá na Constituição. Só que as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes. Então, a política precisa olhar para os diferentes, mas garantir o direito igual. Voltando para a nossa educação. Se todo mundo tem direito à educação na idade certa e mesmo fora da idade, né, que é aquele que não pôde ir para a escola ou concluir seu estudo dos 4 aos 17, ele está com 30 anos, ele vai voltar. Mas o ensino para ele é diferente, a política para ele, educacional, é diferente da que é dado para uma criança de 7, 8 anos. E se ele for uma pessoa que tem dificuldade visual ou auditiva, tem que ser outro tipo. Tá aí a linguagem de Libras. Se essa pessoa, ela está impossibilitada de ir para a escola e precisa de um olhar dentro de casa, ela precisa. Então, veja, a política do direito, ela vai garantir o direito de todos, mas ela precisa olhar para as diferenças dos públicos. Aí nós temos os cidadãos de direita e de esquerda, bagunçou tudo. Hoje em dia, falar em direita e esquerda não tem sentido. Se vocês pegarem as reivindicações dos ditos de direita, e pegar as reivindicações dos ditos de esquerda, tem coisas que se assemelham muito. E o que marca os grupos que nós estamos vivendo no mundo atualmente é a intolerância. É a ojeriza pelo diferente. Bastou ser diferente? Não, eu não concordo, então você é inimigo. Esse é um cuidado que nós temos que ter nos valores que a gente vai passar para as crianças, nos valores que nós adultos vamos viver em educação, porque educação é modelo. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que pensar muito. Temos, e aí, Caculé, como é que tá? Que vocês estão convivendo nesse momento dentro da área de educação que é prioritária? Como é que é a política aí? E que outras questões vocês têm? Quais as questões que estão emanando aí nesse momento importantíssimo que a gente está vivendo, nesse momento dramático que a gente está vivendo, com 4 mil mortos num dia? Hospitais abarrotados, escolas fechadas, cada um procurando fazer o melhor na atividade remota e vendo que os alunos podem regredir e não progredir. Tá? Então, agora, é isso que a gente vai ter que ver agora, como é que a gente constrói, o que é cidadania, então? Cidadania é o direito do indivíduo, de todos os cidadãos, e dever do Estado. Então, veja lá, o cara tem direito, mas alguém tem que dar o direito para ele, tem que dar as condições do direito para ele, para que ele possa usar aquele direito da educação, da saúde, do trabalho, etc. e tal. E políticas públicas consistem, então, em ações tomadas pelo Estado, quer dizer, pelo governo municipal, estadual, federal, que é o nosso caso, né, a nossa Constituição, enquanto país, com o objetivo de atender os diversos setores da sociedade civil, ou seja, política pública responde ao coletivo, mas de forma individual, no sentido de características. E a violação desses direitos redunda em prejuízo ao pleno exercício da cidadania. Então, essa é a essência de uma política pública. Isso é o que realmente a gente precisa garantir para a gente poder dizer que nós estamos desenvolvendo um município que garante os direitos, respeita os direitos e oferece as condições das pessoas usufruírem do seu direito. E educação como o pilar, digamos assim, das ações. Então, nós temos várias secretarias, mas veja, Secretaria da Fazenda, Secretaria do Bem-Estar, Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação e outras secretarias que possam existir, não sei como é que é a organização muito exatamente de Caculé,
mas elas têm que olhar o cidadão. E a olhar o cidadão implica em olhar como uma unidade, só que uma unidade que tem diversidade dentro dela. E quanto mais garantir política que olhe para esse 360, que tem essa visão holística, a gente garante que existe uma proteção social. A gente diminui a vulnerabilidade da população. E, a partir daí, para garantir direitos e para garantir cidadania, que são as duas que dão mãos entre si, nós temos que pensar que as políticas precisam ser efetivas, que as políticas precisam ser eficazes e que elas precisam ser eficientes. O que é ser efetivo? É estar adequado à necessidade. Eu, por exemplo, vou responder agora por uma alfabetização. Eu preciso saber se o que eu desenhei ele é feito para alfabetização. Ele tem que ser próprio. Eu não vou pegar um professor, não vai fazer um curso de química para ensinar uma criança a ser alfabetizada. Então, eu posso ter um professor maravilhoso de química, mas não é voltado para a alfabetização. Então, eu preciso olhar exatamente a minha necessidade e se o que eu estou desenhando atende a minha necessidade. Eu preciso ter uma eficácia, ela precisa dar certo. Se ela não der certo, eu estou perdendo tudo. Então, ela tem que dar resultado. Ela tem que ser adequada, tem que entregar o que promete e ela tem que ser viável. Eu não posso ter uma proposta que custe muito caro e eu só posso levar para 50% da minha rede. Eu tenho que ter uma proposta que que possa chegar a 100% dos meus alunos e das minhas equipes e dos meus professores. Então, essa questão é que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu posso ter um projeto maravilhoso e não conseguir chegar a todo mundo. Aí eu não estou fazendo uma política pública. E percebam bem, a palavra política vem de polis e ela vem de cidadania. Então, o público, de certa forma, é redundante, tá? Uma política tem que ser voltada para público. Então, essa minha política tem que pensar no todo, no 100%. E, a partir daí, eu vou fazer os componentes de uma política pública, que eu já vou falar para vocês. Como é que se forma uma política pública? Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer até aqui? Que eu falei, mas eu quero saber se foi muito confuso o que eu falei. Eu acredito que confuso não, porque os comentários que eu estou vendo aqui no chat são, por exemplo, fantástica essa abordagem. As pessoas com deficiência ficam sempre à margem porque não se encaixam nos padrões estabelecidos pelo meio. A educação inclusiva não acontece na prática. O outro, Alexandre, isso foi a fala de Milena, a fala de Alexandre é renovar as práticas para atender essa clientela. Nós temos que desconstruir muito para construir ou reconstruir. A educação é o caminho para o ser humano adquirir sua dignidade. E excelente mesmo, é uma das falas. Então, tá bom. Ninguém tem pergunta? Observação? Gostaria de ter a Maia falar que eu falasse mais alguma coisa sobre o que eu falei? Não? Tudo bem? Tudo bem. Por mim, pode continuar. Se vocês me deixarem, eu vou embora, tá? Eu vou falando, não tem problema. Então, como é que a gente constrói uma política pública pensando nessa diversidade? E vocês falaram muito da questão da inclusão. A questão da inclusão é muito séria, porque, inclusive, durante muitos anos no Brasil, as pessoas que precisavam da inclusão ficaram meio escondidas, né? Porque elas estavam lá dentro de casa, muitas vezes. Elas não tinham atendimento a elas, não tinha muito aquela visão do atendimento especial. Aí, de repente, se fez uma lei de que todo mundo deveria ir para a classe comum. Então, vamos acabar com as classes especiais e vamos pôr todo mundo na classe comum. Muito bom, muito legal, é uma inclusão. Só que, para isso acontecer, como política é um conjunto de ações, a gente precisa garantir que tenham ações diferentes para esses públicos diferentes. E uma das ações era formar o professor, formar a equipe da escola para poder abraçar essa pessoa da inclusão. E isso não foi feito a contento. O que aconteceu? As pessoas na inclusão ficavam excluídas, praticamente, dentro da escola. Então, os poderes locais começam a precisar
tomar medidas por conta própria, para poder atender uma lei. E agora vocês viram que a gente estava correndo risco um tempo atrás, desses alunos, de voltar para as classes especiais. Não é o retrocesso que resolve. Felizmente foi barrado isso, mas a gente sabe que inclusão implica em dar tratamento, garantir direitos iguais por tratamentos diferentes. Então, que tratamento que a gente precisa fazer para poder atender aquela população que não está dentro daquela margem considerada normal? A palavra normal é sempre questionável, tá? Porque a gente nunca sabe exatamente o que é normal. Mas a gente tem parâmetro. E eu acho que... Nós temos... Fala. Nós temos aqui uma coordenadora de educação especial e ela colocou que hoje os alunos ainda estão inseridos e não incluídos. A lei prevê acesso, permanência, qualidade. Um retrocesso esse decreto. Que bom que você concorda, feliz demais. Isso, eu gostei... E tem ainda uma observação do professor Washington, que ele disse assim, eu acho que a professora está esquecendo de passar os slides, é isso mesmo? Não, é que eu não passei ainda, calma. Não, eu estou só querendo fazer esse comentário da inclusão, porque eu acho que é muito boa essa ideia do cara dele estar inserido, mas ele não está incluído, né? Ou ele está lá dentro, mas ele não está participando. Então, é só essa observação de um tema tão forte que a gente tem em educação, né? De uma coisa assim tão prioritária e que não acontece com o tempo, né? Bom, voltando para o slide aqui, tá? Uma política, para ser construída, ela precisa ter uma justificativa. E ela precisa ter um objetivo. Como que eu justifico a criação de uma política? Que direito que eu estou procurando garantir? Por quê e para quem? Olha que são 3 perguntas que não são simples não de responder, tá? Qual o direito que a gente está garantindo? Vamos falar em educação. Tá, nós estamos... Oi, Inês, mas eu acho que é exatamente isso a fala do professor Washington. Para nós aqui, o slide ainda está o primeiro. Não acredito. Agora mudou. Mudou? Agora mudou. Agora está no slide de número 12. Então, entrou? Agora sim, o de número 12. Mas estava no primeiro. Nossa, que dó! Ai, obrigada, Washington, né, o professor? Que bom que você... Isso. Para mim, aqui estava 10, estava certo. Tudo bem. Vocês vão me avisando, tá? Se tem um erro aí de apresentação. Nós temos aqui a justificativa, são 3 perguntas básicas. Por qual direito? Por que eu preciso ter uma política para garantir aquele direito? E para quem que aquela política está voltada? Essas 3 perguntas demandam um mergulho, uma reflexão muito grande da equipe para poder dizer se eu estou garantindo a inclusão, o direito de educação inclusivo, eu preciso dizer por que eu tenho que garantir esse direito. Qual é o meu cenário, nesse momento, que me leva a criar uma política de inclusão? Então, eu preciso saber quantos eu tenho, por que eu estou fazendo isso, eles não estão incluídos? Eu tenho 5, 6, 7, 10, 20, 100 pessoas, eles estão incluídos ou não? Os dados, as informações que eu tenho é que vai me garantir isso. E para quem? Então, eu tenho que saber, para problema de audição, problema de locomoção, problema de visão... Para que eu estou montando isso? Porque isso tudo vai me determinar o que eu vou fazer ali para frente, certo? Eu tenho que ter uma descrição detalhada do que eu estou fazendo. Como que eu vou fazer? Com quem eu vou fazer? Quanto custa para fazer? Quando que eu vou começar e terminar? Qual o resultado que eu posso esperar? Não são perguntas fáceis de responder. São perguntas que me exigem um mergulho no conhecimento do local. Se eu não conhecer muito bem o meu cenário, o meu contexto, eu não consigo resolver fazer uma proposta adequada. Como, com quem, quanto, porque lembra que o quanto é do público, né? Uma política tem que atender a 100% da necessidade. Por isso que eu tenho que saber quanto custa e no meu orçamento tem que estar reservado. Quando eu vou fazer?
Será que eu preciso fazer as mesmas coisas durante 20 anos? Ou será que eu tenho que fazer coisas diferentes ao longo dos 20 anos para enraizar a minha política? Eu não posso pensar que se hoje eu começo com 50% de crianças não alfabetizadas, por exemplo, eu vou ter todos os anos 50% de crianças não alfabetizadas, durante 20, 30, 50 anos. Tem alguma coisa errada aí no como. O como está com problema, porque ele não está me garantindo o resultado. Então, essa descrição detalhada de onde eu estou partindo, o que eu vou fazer e para onde eu vou, onde eu quero chegar, é que vai me dar o sucesso e vai me dizer a temporalidade dessa política. Eu não posso ter política permanente, eu preciso ter política que atravessa o tempo e garante o que ela precisa naquele período. E aí eu vou para a gestão de processo de resultados. Eu preciso ter a questão da gestão. Eu preciso garantir que os processos me levem ao resultado. Então, quando eu falo em governança, eu estou falando simplesmente quem vai dar ordem, quem vai decidir e quando vai decidir. Eu estou falando de indicadores e metas. Indicadores e metas me dizem, olha, eu quero chegar lá e eu quero chegar cada ano a 100 pessoas. Mas quem vai me garantir que eu estou chegando lá? O indicador. Então, por exemplo, em alfabetização, eu vou dizer quantas crianças estão alfabetizadas a cada momento. Em inclusão, quantas pessoas estão incluídas, em quais escolas e o que mais eu preciso fazer. Eu consigo fazer tudo num ano? Não. Eu preciso de 2, 3, 4, 5 anos? Tudo bem, não tem problema, mas que esteja programado, planejado e que tenha monitoramento. Monitoramento é fundamental em política pública. Se eu não souber hoje, vejam bem o que está acontecendo com a questão das mortes e com a questão da vacinação. A gente não tem os dados diários de quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas estão internadas, quantas estão em UTI, quantas saíram curadas, quantas foram vacinadas por dia, em que lugar, primeira dose, segunda dose, no caso da vacina, que precisa de 2. E eu estou avaliando se o processo está indo bem ou não, ou se eu tenho que fazer mudança no meio do caminho. Então, quando a gente tem aí, nós vamos comprar 45 milhões de doses, nós vamos comprar 30 milhões de doses, nós vamos comprar 25 milhões de doses, o que está acontecendo com isso? Um problema de planejamento, porque eu estou dizendo que eu vou chegar num lugar e eu não vou conseguir chegar lá. Eu estou mudando a minha proposta. Isso é bom? Não. Mas é necessário? Sim. Então, como é que a gente articula o necessário com o ideal? Tá? E como é que eu sei que as coisas estão caminhando? Se eu estou incluindo pessoas, se eu estou alfabetizando pessoas, se eu estou tendo uma educação boa. Os dados de Caculé mostram que os ensino fundamental 2, quer dizer, os anos finais, têm um problema muito sério. E que começa, eu me lembro dos dados que a gente trabalhou em janeiro, quando a gente vai até o 3º ano, a gente vai indo bem. Aprovou, as crianças estão passando de ano, não tem quase abandono. No 3º ano, eu entro com uma distorção de 3%, e eu subo essa distorção, multiplico por 6 para chegar no 5º ano. Então, e quando eu chego no ensino fundamental 2, eu estou com um dado muito maior. Então, tem um problema aí no meio do caminho. É o monitoramento que vai me dizer se eu estou caminhando, por que eu não estou caminhando como eu queria? Por que eu não estou chegando no resultado que eu queria? É isso que preciso olhar. Por quê? Porque quando a gente pensa em dados, a gente pensa em valores, eu estou falando em evidência. Evidência é um elemento que me mostra, evidencia um problema, uma solução, um sucesso ou um fracasso. Então, quando eu falo em política pública, eu preciso falar em evidência, eu preciso mostrar o que está acontecendo. Se não está bom, mostro que não está bom. Mas eu vou correr atrás de melhorar o processo, eu vou mudar o processo, o ritmo, alguma coisa eu tenho que mudar. Onde que está o problema? É no quem? É no com quem? É no como? Onde é que está a dificuldade? Então, vamos buscar para mostrar. Essa é a evidência. É que nem a evidência da doença, né? Qual é um dos pontos que se fala muito do Covid? Febre, não é? Se fala muito em tosse, se fala muito em dificuldade de respirar. Essas são as evidências de quem pode estar com Covid. A menina falou agora, eu não me lembro o nome da professora, que o marido está com problema, criança, e que ela provavelmente esteja começando. Vilma. Como sabe? Como é que é o nome? Vilma. 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 Ô, Vilma, é uma evidência de que você está com problema.
Essa evidência, o sintoma é evidência. Qual é a evidência que a gente tem em educação? Uma criança que vai para a escola 2 anos e não consegue ler, é evidência de problema, de fracasso. Um adulto que esteve na escola até os 10 anos, 12 anos, e agora ele volta com 20 para procurar de novo a escola, evidência que houve um fracasso naquele período. E o fracasso não é só da pessoa, não. A Vilma não está com Covid porque é problema dela, ela foi. Pode ser que ela não tenha cuidado direito, mas eu imagino que sim. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Então, não posso dizer que não alfabetizou na idade certa porque ele não quis ou porque a família não quis. Tem um problema dentro do sistema. Tem um problema dentro da forma de atuar. E é isso que a gente precisa garantir no monitoramento. Então, veja, a evidência vai desde a escolha da solução. Que caminho que eu vou tomar? O caminho que eu escolhi, eu tenho um indicador de que ele dá certo? Eu sei que ele em outros lugares deu certo? Eu vou adotar, por exemplo, um método, política não é só método, tá? Política é um conjunto de método, de forma de atuar, de formação de professores, de monitoramento, método material didático é apenas um elemento numa política, ele não é política. Então, isso eu acho que tem que estar muito claro. Política não é feita com um material. Política é feita com um conjunto de elementos para poder garantir que ela funcione. Qual é o potencial do caminho que eu escolhi? Ele me tem elementos, me traz elementos que dá certo? Para quantos ele dá certo? Ele dá certo para metade, dá certo para 70, dá certo para 100. Eu preciso saber disso antes de escolher esse caminho, antes de ver. Então, eu tenho que analisar alternativas. Eu tenho que ter evidência das vantagens e das desvantagens. É fundamental. Porque quando eu escolho um caminho, nem todo caminho é 100%. Dificilmente um caminho é 100% de sucesso. Porque ele não é só aquele caminho. Ele é quem anda naquele caminho, quem trilha aquele caminho. Aí a gente entra nas pessoas. As pessoas precisam estar preparadas para trilhar o caminho escolhido. Então, precisa ter infraestrutura, material, precisa ter recurso, mas precisa ter gente preparada para isso. E tem que ter a identificação entre a complementariedade de alternativas. Volto para a alfabetização. Eu escolhi um método, tá? Uma alternativa, mas eu não posso garantir que todo mundo vai se dar bem com aquela alternativa. Eu tenho que ter outras cartas na manga. Eu não posso ter uma pessoa um professor que só trabalhe com um método. Eu preciso ter um professor que conheça outros métodos. Porque, às vezes, para 50% dá certo, para outras 50% não dá. Eu posso ter 5 alunos, 4 foram bem, um não está indo. Para ele, não adianta eu insistir naquilo que eu já fiz. É o mesmo problema de aula de reforço. Se o reforço é dado do mesmo jeito que foi dado na aula, não vai resolver o problema. Então, precisa ter um jeito diferente de trabalhar. Por isso que a complementariedade entre as alternativas. E eu preciso ter modelo de mudança com base numa avaliação, faltou avaliação aí, diagnóstica. Então, eu preciso saber, eu perguntei para o Adailton sobre a Ana, por exemplo, no município, e o Adailton disse que não encontrou esse valor, esses dados lá de 2016. Vocês podem fazer, vocês têm que fazer uma espécie de ANA, uma avaliação de alfabetização, para identificar realmente quantos alunos vocês têm que precisam disso. Inclusão, quantos alunos precisam de um atendimento diferenciado. Jovens e adultos, quantas pessoas dentro do município precisam disso. Para vocês poderem dimensionar esse plano de alfabetização, por exemplo. Gestão e governança. Quem é que decide? Quem é que acompanha? Quem é que lê os dados? Quem é que intervém em determinado momento? Isso é governança. E gestão é o processo que dá elementos para a governança atuar. Procedimentos e monitoramento e avaliação do desempenho. Eu tenho que saber, passo a passo, se a coisa está funcionando. Isso é um monitoramento. E eu preciso... Continua sem passar o slide, viu, Inês? Voltou a não passar? Continua no 12. Oh, meu Deus do céu, o que está acontecendo com isso? Peraí. Deixa eu voltar aqui, deixa eu aqui voltar a apresentar, tal. E deixa eu pôr ele aqui. Vê se voltou.
Voltou? Está no 13. Está no 13. É no 13 mesmo. Pronto, agora está no 13. Esse tá aí. Tá tudo aí? Sim. E aí eu tenho essa sequência de flechas. Prestem bem atenção nessa frequência, porque isso é o coração do monitoramento, o coração da governança, o coração da gestão de uma política pública. O que a gente tem em primeiro lugar? Dados. O que são dados? Dados é um monte de número, um monte de escrito, um monte de relatório, um monte de tudo que a gente tem na mão. Quando a gente pega os dados, a gente olha aqueles dados para eles nos informarem alguma coisa. O dado nos informa. O termômetro me dá um número, 37, 38, 39, 36. Por que estão medindo temperatura quando a gente entra nos lugares públicos? Porque vai dizer, se você está com 37 para cima, você não entra. Você está para baixo, você entra. Porque ele está me informando se eu estou em risco de doença, se eu estou em risco da Covid. Se eu tiver com 37 e pouco, ele informou isso para quem está medindo, ele falou, simplesmente você vai ser colocado para fora. Isso me disse, durante o fim do dia, eu tiver 10 pessoas barradas, eu tenho um conhecimento sobre o circuito da doença, sobre o espaço da doença naquele lugar. E aí, isso aciona um mecanismo de análise, que a gente chama de inteligência, para tomar as melhores decisões. Então, eu posso dizer que naquele determinado lugar, por exemplo, escola, começa a medir quando voltar à escola. Olha, eu tenho 15 crianças que não podem entrar de uma turma de 150, então eu tenho 10% comprometido. 10% comprometido me diz, peraí, acendeu o farol, a luz amarela, eu preciso tomar uma decisão de melhorar o sistema de higiene. Professora. De afastar, fala. Tem uma mão erguida, me parece que Flaviane. Foi engano ou você quer falar alguma coisa, Flaviane? O microfone dela está aberto? Adailton? Provavelmente foi engano. Ah, é? Eu posso seguir? Pode sim. Tá. Então, veja, esse grupo, desses 5 elementos são fundamentais no dia a dia de cada pessoa, do professor, do coordenador, do diretor, do Adailton, da equipe dele, da secretaria, do prefeito. Todo mundo precisa estar muito atento para isso, para essas tais evidências, os sinais. Aqui, só para vocês terem uma ideia, o Adailton conhece isso, né, Adailton, que é o do Galf. É um modelo lógico de mudança que a gente tem, que seria legal se todo mundo conseguisse fazer. Quando eu tenho lá em cima, está lá escrito política de alfabetização consolidada e cumprimento das metas do PNE. Eu tenho um resultado final. Eu quero chegar lá, certo? O que é que eu faço para chegar lá? Veja cá, eu estou começando lá embaixo, olha lá, evidência sobre o que funciona, evidência da sistematização, o conhecimento... Acho que você não passou o slide. Não, então... Continua no 13. Ah, mas por que está parando, hein? Agora sim. Voltou? 14. Não, eu tenho que estar no 14. Está no 14 agora. Ah, então Azul tá. e rosa. Isso daqui. Então, veja lá, tá tudo bem? Sim, está. Tenho a gestão lá em cima, o que eu quero, o resultado final do que eu quero. E aí, eu tenho aqui embaixo a base do que me fez montar essa proposta, essa política. E aí, eu vou subindo, eu tenho a estratégia de implementação escrito no preto aqui do lado esquerdo, certo? Comecei lá embaixo com as evidências. Eu mobilizei, engajei a rede. E aí, eu vou dizendo condições de funcionamento nos pretos horizontais, formação dos atores, gestão do processo, e entro para todos esses elementos que eu preciso fazer para chegar nos resultados de processo e no resultado final. Então, quando a gente pensa uma política, seria muito bacana se conseguisse ter esse modelo lógico, quer dizer, de onde eu estou partindo, a evidência do porquê, que está aqui embaixo, o como eu vou fazer, para quem que eu vou fazer, o como eu vou fazer, quanto dura cada elemento. Então, o que é que forma a política?
as condições de funcionamento material, a formação das pessoas, o sistema de gestão e de monitoramento, e o que é que a gente vai, onde a gente vai chegar. E a partir daí, eu encerro a minha apresentação e eu gostaria de deixar esses pontos de reflexão para a gente voltar na próxima vez. Que seria, qual o conceito em Caculé, dessa equipe aqui, de política pública? Ela é compatível com aquilo que a gente foi falando, ou ela não é compatível e falta melhorar, elaborar melhor essa proposta, ou ela vai além disso daqui? Pode ser que seja melhor. As ações refletem o conceito definido, o que a gente faz, ele está refletindo essa questão? Sim ou não? Por quê? O sim, por que o não? São ações isoladas ou constituem uma política pública? Elas estão... Eu acho que essas perguntas devem estar no próximo slide, a gente continua no 14. Eita, nós, ele não está me obedecendo. Peraí. Agora sim. Que gozado, né? Quando eu mudo, não vai. Agora entrou? Sim, agora sim. São ações isoladas ou constituem a política pública? Eu estou fazendo um monte de coisa paralela ou elas estão conversando entre si? Elas estão articuladas. A população reconhece, quando se trata de política pública, que é a questão da defesa dos direitos e o como esse direito está sendo feito. E aí cite e justifique exemplos de política pública no município. Então, veja, essas são 5 perguntas apenas que eu acho que a gente pode usar para reflexão e que a gente precisa garantir o entendimento da política para a gente poder fazer política. Porque, afinal, os elementos, as pessoas que trabalham em educação, que trabalham numa secretaria, elas são agentes de construção de política e desenvolvimento de política. E é importante saber se eu estou fazendo política, se o que eu faço é política pública ou não. Ou eu estou fazendo um monte de ação e nenhuma conversa com outra. Aí a gente não tem uma política educacional. Eu não tenho uma política de alfabetização ou de inclusão, ou outra que a gente cria aí. Então, veja, essa política de formação, ela conversa com a política de alfabetização, conversa com a inclusão, ou ela está no paralelo? Então, são essas reflexões que eu quero deixar para vocês, e que eu acho importante que a gente possa voltar a conversar sobre isso. E agora eu acho que eu paro de compartilhar a tela. Adailton, você está com esse print da tela, senão eu te passo? Esse da reflexão eu printei. Então tá bom, porque daí vocês podem pensar e eu vou sair daqui, tá? Eu vou parar de compartilhar a tela para a gente poder voltar aqui. Parou, né? Sim, agora está normal. E aí eu quero saber de vocês, o que é que vocês têm a falar agora, que eu já falei muito, ocupei muito espaço, agora eu acho que vocês precisariam ocupar e ver se o que eu falei faz sentido, se é só um conteúdo que vocês vão dormir mais sabido, né, como diz, quando sabem mais coisa, ou se é perfeitamente aplicável ao dia a dia de vocês. Eu acho que a função é essa. Se não servir para aplicar, não tem muito sentido isso tudo que eu falei. Então, eu abro o espaço, né, para algumas pessoas que quiserem falar. A gente já ultrapassou 14 minutos do tempo. É que a gente começou um pouco depois, né, Adailton? Isso. Então, não tem problema, assim, não. Vamos ser bem objetivos, e eu gostaria muito de ouvir, né, antes de eu falar. Eu tinha um professor que dizia que a pessoa que não tem dúvida ou não entendeu nada ou sabe tudo. Então, eu não sei em que lado que vocês Neia estão. levantou a mão. Por isso mesmo que eu estou falando. Diga, Neia. Então, primeiramente, né, quero parabenizar a professora pela fala, né, e essa oportunidade também. Só que uma das discussões aí que me inquieta muito enquanto educadora é a questão da inclusão. Porque realmente são 26 anos de profissão e eu não me sinto preparada para trabalhar com essa inclusão. Né? Assim, a formação ainda falta de tudo, sou leiga, posso dizer. Né? Então, receber esse aluno na sala e não saber lidar com ele é muito constrangedor. E aí, agora, enquanto coordenadora, para mim piora, né? Porque assim, eu tenho que estar
ajudando o professor nessa situação. Então, é algo que me inquieta muito, e eu gostaria muito de estar... Outro dia, até conversando com o Xande, eu falei, Xande, eu preciso fazer alguma coisa para eu aprender a lidar com essas crianças. Né? Então, eu acredito que muitos professores passam por isso. É constrangedor demais você saber que você está ali, que você precisa trabalhar com esse papel, fazer o seu papel, e você não está capacitado para isso. Era isso que eu queria dizer. Não, eu acho que você tem toda a razão, é uma questão de responsabilidade e de compromisso, porque você se sente na responsabilidade de dar resposta e você tem as perguntas. Entendeu? Você ainda não deu resposta para você mesma e você tem que dar resposta para um terceiro. Aí, quando você pensa dentro de uma política de inclusão, que eu acho que preocupa muito, eu não sei qual é o nível que vocês têm de inclusão, a quantidade de alunos e as dificuldades, né, as características de cada um, o perfil, isso entra dentro da construção de uma política de inclusão, onde você realmente determina quem são os alunos, qual a necessidade que esses alunos têm, e dentro da política você vai trabalhar com os espaços onde esses alunos vão estar, você vai identificar as dificuldades desses alunos, e você vai identificar uma política junto de formação sua e dos professores. Então, você não consegue dizer que você faz inclusão se você não tiver isso desenhado. É aí que entra a questão da política. Porque senão você sai fazendo ações e você faz ações que não estão encadeadas com outras ações necessárias. Você, inclusive, precisa saber até onde cada um pode chegar. Não adianta você usar o mesmo critério de chegada que você usa para alunos que estão dentro de um padrão considerado regular, tá? Normal. Eles aprendem, mas o ritmo é diferente. O ponto de chegada é diferente, dependendo da necessidade. Se o tema for de conhecimento, for cognitivo, é mais complicado. Então, veja, pensar numa política de inclusão é pensar em tudo isso que eu falei. Você tem que ter todo um diagnóstico situacional e você tem que identificar o que tem que ser feito para você poder desempenhar o seu papel de coordenação de uma inclusão. Senão, você vai continuar batendo a cabeça, você vai continuar frustrada, porque você não está conseguindo fazer o que você precisaria fazer. Só que você começou do meio, você começou da ação, você precisa começar da ideação, você precisa começar da preparação, do planejamento. Eu acho que é aí que você pode, não se desespere em fazer, porque senão você vai se atropelar. Você precisa dedicar um tempo para estruturar. Se você dedicar um tempo, o segredo do sucesso é um bom planejamento. Vale a pena você perder meses num planejamento para você ganhar na execução. Porque senão você diminui no planejamento e você vai ser atropelada a todo momento na execução. A tua execução não vai ter o sucesso que deveria e vai demorar muito mais do que deveria. Então, dá um passo para trás e se preocupa com o planejamento, olhando todos aqueles elementos. Por quê? Para quem? Quando vai durar? O que eu tenho que fazer? Planeje. Tá? Que no planejamento você se acha. Até para você cobrir as suas deficiências. Aí você chega para o Adailton e fala, Adailton, eu preciso disso, 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 disso. Você me dá? Aí o Adailton vira e fala assim, eu vou pôr debaixo da mão e vou lá com o prefeito. E vou ver com o secretário da Fazenda, eu preciso disso, 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 disso. Você me dá? É esse ciclo, esse nível de perfis que a gente precisa. O que você reivindica, para quem você leva, o que você não consegue resolver, e como é que o outro te dá. A função de um governo é dar estrutura para que isso aconteça. Aí vira política pública. Senão você tem ações que não são política pública. Assim sendo, Bárbara coloca aqui o seguinte: os conceitos e práticas sobre política pública dificilmente são tratados de forma clara e acessível. O tema sempre é abordado de maneira acadêmica, de difícil compreensão. Parabéns pela contextualização e clareza. E inscritos nós temos 3 aqui, que levantaram a mão. Se alguém passar batido, sinaliza, por favor. Por ordem, tem Milena inscrita. Cadê a Milena? Oi, Inês. Oi, tudo bem? Tudo bem. Muito feliz e me sinto muito contemplada com suas falas.
desde o início, né, colocando todo o processo histórico, e quando você colocava, eu tinha um olhar na perspectiva da educação inclusiva, dentro de todo esse contexto social, né, de antes, bem antes, todo o período de segregação das pessoas com deficiência, né, onde a elas demorou-se muito tempo até para chegarmos ao assistencialismo. Mas desde a Constituição de 88, está tudo previsto lá, como deveria ser para eles, né? O direito a todo acesso, como eu falei, permanência, e todas essas questões do direito à inclusão escolar. Quando a diretora, né, a coordenadora, faz a colocação, eu, enquanto coordenação de educação especial, e dentro da sua fala, gostaria de colocar, nós temos uma equipe muito capacitada hoje, formando o Núcleo Florescer, que é o Núcleo do Atendimento Educacional Especializado, com psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, educador físico, técnico em nutrição, porque a parte nutricional afeta muito o desenvolvimento dos atípicos. Temos professores de apoio pedagógico com formação específica na área que eles vão atuar, formação em braille para atuar com baixa visão e cegueira, formação em autismo para trabalhar com esse público. Então, nós temos uma equipe pronta para assessorar todas as escolas, com formação, porque está dentro da nossa atribuição, essa formação para os professores. Realmente, quando eu já falei isso em alguns momentos, quando a gente tem momentos de formação, nunca se fala em inclusão, em preparar, em oportunizar, mas existe na plataforma do MEC vários cursos de formação continuada para o professor. Precisa também partir das escolas esse desejo em buscar esse conhecimento, essa formação também. Agora, nós nos colocamos inteiramente disponível para oportunizar esses momentos de formação. Porque precisa, como você falou, partir do planejamento. A elaboração do PPP precisa contemplar os alunos com necessidades específicas. O plano de curso do professor precisa contemplar ações. Eu tenho um aluno autista, então ele clama, né, ele tem necessidades específicas. Dentro do meu plano precisa estar ali, para que no meio da aula eu não me perca, no meio do ano letivo eu não me perca, onde eu vou encaixar esse aluno, porque ele já teria que estar encaixado no seu plano. Então, eu acho que parte daí. E eu fico muito feliz, essa semana a gente teve um momento com uma escola, onde a escola buscou, eu não sei como conduzir, mas eu quero aprender, você pode nos ajudar? Então, isso é fantástico. É um trabalho colaborativo, a inclusão só vai acontecer, porque ela precisa acontecer na prática, na teoria a gente já tem. Existem muitas falas lindas, maravilhosas, textos lindos, maravilhosos, para usarem datas comemorativas, mas nós precisamos efetivar, e isso pressupõe prática. Então, a gente precisa arregaçar as mangas. O novo, como foi a pandemia, veio e ele foi tornando normal para a gente, porque todo mundo abraçou e construiu. Então, a inclusão precisa ser abraçada para construir. Como a Adailton falou, desconstruir para construir e reconstruir. Mila, eu acho muito bacana vocês terem todo esse aparato à disposição, né? Toda essa infraestrutura, vocês já terem uma equipe multidisciplinar e vocês saberem de todas as orientações que podem acontecer. Eu acho que o que pode faltar, o fato da Neia ter falado isso e ela sentir essa falta, tem alguma coisa no meio do caminho aí do processo que vocês precisam olhar. Porque se você tem toda uma estrutura de apoio e você diz que às vezes a escola não coloca e ela está sentindo essa ausência dela não conseguir apoiar, tem alguma coisa entre o que você tem e o que está chegando, ou o que eles precisam, que ainda não está bem solucionada. Entra naquela coisa das informações que eu falei, dos dados e da informação. Eu preciso fazer uma interferência. Também. Não, é porque a fala de Neia e a fala de Mila, elas se encontram mesmo. Porque o grupo de Mila está sendo formado agora, e agora ela está adentrando as escolas. Não é um núcleo que já existe, tá? É verdade. O trabalho está sendo agora. Inclusive, a gente já sabe, né, desse acompanhamento que vai ter,
mas, infelizmente, acho que por conta aí desse atropelo da pandemia, eu ainda não tive a oportunidade de ir até o espaço de trabalho de Milena, certo? Mas é assim, uma angústia que eu tenho há muito tempo, não é só de agora, mas eu vou procurar me interagir mais com essa situação. Mas eu acho que aí, a Dailton precisa ter uma comunicação, política precisa de comunicação eficiente. Como é que você consegue fazer dentro da construção do que a Mila está falando? Você precisa construir um plano de comunicação que chegue para as famílias e para os docentes, para a equipe das escolas. Porque aí você consegue realmente mostrar o que existe, o que precisa ser feito. Então, o seu planejamento que a Mila está falando, ele vai ser posto para todo mundo. Você vai trabalhar com a questão de dizer, olha, nós estamos organizando isso porque nós queremos chegar ali, porque nós queremos ter esse resultado. Aí você consegue, eu sei que a pandemia bagunçou, mas acho que existem coisas dentro da secretaria que estão se organizando e precisam realmente ser mostradas. Então, você consegue, Mila, mostrar para todo mundo toda essa coisa legal que você está fazendo, essa estrutura bacana que vocês estão montando, para que as pessoas fiquem sossegadas e falem, olha, eu vou chegar até você, tá? E aí, vocês chegam até a escola. Não é só a escola que chega. Até na hora do PPP, vocês recomendam, olha, faz parte colocar essa questão da política de inclusão, porque é uma política da secretaria, entendeu? É isso, tem mais duas aí, Adailton? Isso, temos mais 2 pessoas inscritas, mas antes, porém, nós fizemos um rodízio que a secretaria conseguiu fazer itinerância em cada uma das escolas, faltando 2. E em todas elas a gente conseguiu propagar essa questão do núcleo florescer. Né? Muito bom. Eu acho que a gente está caminhando, mas a gente precisa, de fato, dar mais evidência, na verdade, a esse trabalho que está sendo desenvolvido, como está engatinhando, né? Está engatinhando. A gente vai pedir bastante objetividade, porque faltam 2 pessoas para falarem, e eu gostaria de ouvir bem as 2. Né? O Washington, professor Tom. Bom dia, professora. Bom dia. Eu queria, assim, parabenizar pela contextualização que a senhora fez aí, foi perfeita, para mim foi perfeita, e o fechamento, né, falando, de fato, da política pública, eu pude trazer aqui para a nossa realidade, aqui em Caculé. Recentemente, eu exerci a função de coordenador de núcleo no projeto do governo federal, coordenado aqui pelo governo do estado, e eu tive a oportunidade de, nesse projeto, ver tudo isso que a senhora está falando de política pública, essa organização, tendo a governança, monitoramento, avaliação, toda aquela estrutura de ver a coisa funcionar. E, de fato, é perfeito, a coisa anda, né? E também tive uma experiência frustrante, né, já de anos, né, na minha área, sou professor de educação física, aqui no município, onde eu percebo que essa política pública voltada para o esporte, lazer, aqui na cidade, ela deixa bem a desejar, né? Porque isso acabou, assim, se resumindo necessariamente numa política setorial, numa política de espaços físicos. Espaços físicos nós temos demais. Agora, como esses espaços são utilizados? Na verdade, eles estão lá, vai quem quer, faz o que quer. Na verdade, não existe, por exemplo, para um planejamento, não existe um calendário desportivo municipal, como as coisas vão acontecer, então não existe esse planejamento. Se existe, que na verdade falando, mas existe o calendário. Só que um calendário que eu, por exemplo, que sou parte interessada, eu sou professor da área, era atleta, eu desconhecia, e todo e qualquer atleta desconhecia. Se existia um calendário, ele ficava para uso interno, né, dos gestores, né, e ninguém tinha conhecimento de nada, né, nada era avaliado na construção da proposta de governo desse novo governo. Eles fizeram uma coisa interessante, fizeram a construção dessa proposta participativa e chamou todos aqueles que são interessados no processo, né, para fazer suas colocações, seus questionamentos, né, e a coisa anda, né. Eu creio que agora vai funcionar, inclusive que eu estou tendo a oportunidade de falar aqui, eu falei diretamente para os gestores, né, e para todos os que estão envolvidos no processo,
Então, esse foi um questionamento, esse foi um pedido, na verdade. Eu acho que começou de uma forma já bem positiva, né, trazendo quem é parte interessada para ajudar na construção da proposta, né? Ótimo, que bom. É outra coisa que está começando, e na próxima reunião a gente vai falar sobre articulação, que é justamente isso que você está falando. Quer dizer, trazer todo mundo para a mesa, os interessados, que a gente chama de stakeholders, né? Para eles poderem ajudar a construir a proposta política. Muito legal isso. A gente, na próxima aula, a gente vai falar disso, aí eu acho que tem coisa legal para falar. Tem, sim. Tá? Parabéns. Obrigado. Mais quem é o último? Professora Maria Ferreira. Acho que a minha pergunta ela já foi respondida nos questionamentos anteriores. Professora, eu sou professora de ensino, aliás, hoje estou coordenadora, mas sou professora de ensino fundamental 2 já há bastante tempo, e me angustia o que eu coloquei no comentário, esses dados, quando os meninos, até o 5º ano, os meninos estão ótimos, maravilhosos, quando eles chegam no 6º, eles caem. Então, assim, eu agora lanço a pergunta aí, a pergunta não, o nosso questionamento daí, o que nós vamos fazer? Porque hoje, enquanto coordenadora de ensino fundamental 2, isso continua me angustiando. Eu acho só que você tem que pensar o seguinte, Maria, que olhando os dados, não é que está muito ótimo o ensino fundamental 1, não, tá? Pega os dados do 4º, 5º ano, do 3º começa a complicar em Caculé. Por isso que é importante vocês saberem até a alfabetização no 1º e no 2º ano, como é que está. Porque não está sendo, eu não vou dizer que eu esteja certa 100%, porque são variáveis que influem nisso daí. Mas a questão da não alfabetização ou da precariedade da alfabetização, ela cria problema que vai empurrando. Então, o aluno passa, mas o aluno leva dificuldade. Então, no 3º ano, você já começa a ter reprovação, você já começa a ter distorção de idade. Por quê? Ele reprova, porque ele não desenvolveu tudo. Quando ele vai com fragilidade para o 4º, para o 5º ano, ele vai com problema que só vai aumentar do 6º em diante. Então, você não pode olhar só para os anos finais do ensino fundamental. A tua angústia tem que começar antes, entendeu? Eu acho que por isso que eu falo do diagnóstico. Cada turma, eu recomendo, cada escola deveria investir durante um mês, por exemplo, em avaliar os alunos em leitura, escrita e cálculos básicos da matemática. O que for detectado de problema não é problema, porque ele é um ponto para ser enfrentado. Se a gente ignora e finge que está tudo bem, esse é o problema de trabalhar com as turmas todas iguais. Eu dou a mesma aula para todos os alunos. Eu faço a mesma coisa para todo mundo, eu dou reforço igual para todo mundo. Chega disso. A pandemia mostrou que a gente precisa dar ensino personalizado. Eu preciso identificar os alunos e trabalhar pelos grupos igualitários desses alunos. Eu preciso fazer uma reorganização das minhas turmas, dos professores. Essa eu acho que é a grande contribuição nessa tragédia toda, que leva a gente a poder trabalhar diferente em educação. A LDB permite, a BNCC está aí. Então, veja, essa angústia, que eu imagino que seja muito forte mesmo, acho que você está realmente, e não é só você não, acredito que muitos dos que estão aqui levam essa angústia junto, você só falou em nome de muitos, eu acho que isso daí, a angústia leva a gente a se mobilizar, a angústia leva a gente a agir. Só angústia pela angústia não leva para lugar nenhum, só leva a gente a ficar cada vez pior. A angústia tem que ser um motor de movimento, de ação. Então, onde é que está a causa desse problema dos anos finais? Ele não começou nos anos finais, o aluno já chega com problema nos anos finais. Vamos percorrer, vamos dar marcha ré, vamos dar passos para trás. Aí você consegue descobrir a fonte do problema. Se uma escola de ensino fundamental 2 precisar garantir 2 meses só de leitura escrita com esse aluno, que é do 3º, do 4º e do 5º ano, não tem problema, põe no seu PPP e trabalha.
Muda, pede para um professor dos anos iniciais fazer o reforço disso daí, se o professor dos anos finais não sabe. É esse remanejamento, reorganização, que a gente precisa ter coragem de tocar o barco aqui, porque eu acho que é por aí que a gente vai vencer os problemas. Não olhe só para o futuro, olhe para o passado para melhorar o futuro. Aí você tem aquela coisa, o nosso presente tem problema porque nós criamos um problema no passado. Se eu não resolver hoje, eu vou levar o problema para o meu presente do futuro. Então, acho que é isso que a gente precisa, usar a angústia para mobilizar, para fazer coisa diferente. Tá? Inês, eu não sei se você ainda tem tempo, mas, por último, Ana Maria se inscreveu aqui. Eu digo, se você puder, porque tinha encerrado com a Maria. Rapidinho, porque eu vou entrar em outra reunião agora, tá? Vamos lá, Ana Maria. Cadê a Ana Maria? Será que ela está com o microfone fechado? Seu microfone está fechado, Ana. Sábio também. Vai, agora tá ok. Tá ok? Tá. Então vamos rapidinho. Eu não estou te ouvindo, Ana. Pessoal, depois me tragam as perguntas, que a gente pode começar a próxima aula reservando um tempo para pergunta, pode ser? Sim, sim. Não vai dar tempo de eu responder. Tá, então Posso deixar queria... para... Sim, sim. Ana, fica para próximo encontro, Ana, a sua pergunta. E com o avançar da hora, Inês, Isso, gostaria de encerrar a reunião dizendo assim que eu estou muito feliz pela realização desse primeiro encontro, mas dizer que nós estamos muito seguros de nossas ações. Essa equipe que está aqui é uma equipe que nós aqui na Secretaria, nós tivemos autonomia para formar. Então, é a equipe que nós gostaríamos de ter, tá? Pela competência técnica, enfim, por tudo aquilo que a gente acredita que seja uma formação de equipe com liderança dentro de cada escola. E eu acredito que, a partir do momento que eu passei em cada uma das casas dessas pessoas, convidando para assumir esse cargo, havia uma preocupação por parte da formação. E eu sempre dizia a eles, o que nós teremos como prioridade seria a formação inicial e a formação continuada de cada um de vocês. E ora se concretiza, né? Havia uma preocupação de quem faria essa formação. Porque dentro de mim havia uma necessidade, uma expectativa de um convite e uma aceitação por parte de Inês. E, obviamente, vocês sabem o motivo pelo que temos visto na jornada pedagógica e agora, né? E se concretiza. Isso, para mim, é motivo de muita satisfação, de muita alegria, porque eu vejo estar aqui concretizando algo que eu pensava. Então, eu não acredito que a gente consiga atingir índices ou atingir o que a gente gostaria de fato se a gente não estiver preparado para isso. E eu não consigo falar em aprovação, em reprovação, em alfabetização, se eu não souber o que é uma política pública de alfabetização, de aprovação e assim por diante. Então, nós temos que começar, de fato, pela base. Eu acredito muito na formação continuada, né? E isso eu não abro mão e eu tenho certeza que a gente vai construir muito a partir disso. Então, Inês, a sua participação aqui, ela é de extrema importância e eu diria assim, com muita franqueza, dizer, para a construção de políticas públicas educacionais. Não é reconstruir nem desconstruir, é construir mesmo. Estamos aqui começando a construir políticas públicas educacionais no município de Caculé. Isso é bastante evidente. Enfim, muito feliz com a participação de cada um de vocês. Vi aqui que se manteve fiel o nosso público entre 58 e 62 pessoas, né? Então, muito obrigado para cada um de vocês que passou essa manhã aqui trabalhando conosco, aprendendo conosco, e nós vamos construir muito cada canto do nosso município. Daí eu acredito sim que vocês têm muita coisa boa, e a construção significa olhar o que já existe de bom, né? Não é, por isso que não é desconstruir, é você construir identificando as coisas boas. Eu espero contribuir com vocês isso daí, realmente agradeço o convite. Eu sei que vocês estão com uma pessoa muito séria, e eu conheço a Adailton há muitos anos, e o Adailton sempre quis saber mais, conhecer mais e fazer mais, e sempre buscando excelência.
E eu tenho certeza que você montou uma equipe com a sua característica, certeza absoluta, que você não iria montar uma equipe sem ter a mesma identificação com eles. Então, estamos conversado, na próxima semana a gente volta, que nem o Batman, né, no mesmo horário, no mesmo lugar, na mesma caverna, e aí vocês venham com as perguntas, tá? E a gente organiza para dar o primeiro tempo para responder as perguntas e depois eu sigo com essa parte de articulação e de gestão, que eu acho que é muito importante para a gente pensar junto, tá bom? Obrigada, boa sorte para vocês, obrigada aí por ter me escutado e tudo de bom para vocês, tá? Beijo, tchau. Um abraço, gente. Obrigada, tchau. Valeu, tchau.